Tempo comum, 15º domingo, ciclo A, tema 19, a parábola do semeador. Pontos a meditar: 1. A semente e o caminho. A falta de recolhimento interior impede a união com Deus. 2. O terreno pedregoso e o de espinhos. Necessidade do sacrifício e do desprendimento na vida sobrenatural. 3. Correspondência à graça, dar fruto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Mateus narra no Evangelho da Missa que Jesus se sentou à beira do mar e que se aproximaram dele tantas pessoas para ouvir as suas palavras que foi necessário subir a uma barca, enquanto a multidão o escutava da praia. O Senhor, sentado na pequena embarcação, começou a ensinar-lhes. Saiu o semeador a semear, e as sementes caíram em terrenos muito diversos. Na Galiléia, terreno acidentado e cheio de colinas, destinavam-se ao plantio de pequenas glebas de terra em vales e encostas. A parábola reproduz a situação agrícola daquelas paragens. O semeador espalha sua semente aos 4 ventos, e assim se explica que uma parte caía no caminho. A semente, caída nessa terra batida, era logo comida pelos pássaros ou calcada pelos transeuntes. A referência ao terreno pedregoso, coberto somente por uma fina camada de terra, correspondia também à realidade. Por causa da sua pouca profundidade, a semente brota mais depressa, mas por carecer de raízes profundas, o calor seca com a mesma rapidez. O terreno onde cai a boa semente é o mundo inteiro, cada homem. Nós somos também terra para a semente divina. E ainda que a semeadura seja feita com todo o amor, é Deus que se derrama na alma, o fruto depende, em boa parte, do estado da terra onde cai. As palavras de Jesus mostram-nos expressivamente a responsabilidade que o homem tem de preparar-se para aceitar e corresponder à graça de Deus. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros e comeram-na. São os que ouvem a palavra de Deus, mas depois vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O caminho é a terra pisada, endurecida. São as almas dissipadas, vazias, completamente voltadas para o que é externo, incapazes de recolher os seus pensamentos e de guardar os sentidos. Não têm ordem nos seus afetos, vigiam pouco os seus sentimentos, deixam a imaginação absorver-se em pensamentos inúteis. São também as almas sem cultivo algum, que nunca foram aradas, acostumadas a viver de costas para Deus. São corações duros, como esses velhos caminhos continuamente transitados. Escutam a palavra divina, mas com imensa facilidade ela lhes é arrancada da alma pelo demônio, que não é preguiçoso, antes tem os olhos sempre abertos e está sempre preparado para assaltar e arrebatar o dom que vós não usais. Temos de pedir fortaleza ao Senhor para não sermos nunca como esses que se assemelham ao caminho onde caiu
a semente, negligentes, tíbios, desdenhosos. Quando fomos batizados, o semeador lançou pela primeira vez a sua semente na terra da nossa alma. Desde então, quantas vezes não nos deu a sua graça abundante? Quantas vezes não passou ao nosso lado, ajudando-nos, animando-nos, perdoando-nos? Agora, na intimidade da oração, silenciosamente, podemos dizer-lhe: ó Jesus, sendo como tenho sido, pobre de mim, fizeste o que fizeste. Se eu correspondesse, o que não farias? Esta verdade há de levar-te a uma generosidade sem tréguas. Chora e dói-te com pena e com amor, porque o Senhor e a sua mãe bendita merecem outro comportamento da tua parte. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque o terreno não era profundo, mas ao sair o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Este terreno pedregoso representa as almas superficiais, com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar. Têm boas disposições e até recebem a graça com alegria, mas quando chega o momento de enfrentar as dificuldades, retrocedem. Não são capazes de empenhar-se sacrificadamente em cumprir os propósitos que um dia fizeram e morrem sem dar frutos. Há alguns, ensina Santa Teresa, que depois de vencerem os primeiros inimigos da vida interior, acabou-se-lhes o esforço, faltou-lhes ânimo, deixaram de lutar quando estavam a 2 passos da fonte de água viva que é capaz de saciar para sempre, como diz o Senhor à samaritana. Devemos pedir ao Senhor constância nos propósitos, espírito de sacrifício, para não nos determos perante as dificuldades que saem ao nosso encontro necessariamente. Temos de começar e recomeçar uma vez e outra, com santa teimosia, empenhando-nos em chegar à santidade a que Jesus Cristo nos chama e para a qual nos dá as graças necessárias. A alma que ama a Deus de verdade não deixa por preguiça de fazer o que pode para encontrar o Filho de Deus, o seu amado. E depois de ter feito tudo o que pôde, não fica satisfeita e pensa que não fez nada. Ensina São João da Cruz. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram os espinhos e sufocaram-na. São os que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutuosa. O amor às riquezas, a ânsia desordenada de influência ou de poder, uma excessiva preocupação pelo bem-estar e pelo conforto, são duros espinhos que impedem a união com Deus. Trata-se de almas obcecadas pelas coisas materiais, envoltas numa avareza de fundo que leva a apreciar apenas o que se pode tocar. Os olhos que parecem ter ficado colados às coisas terrenas, mas também os olhos que, por isso mesmo, não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. É como se estivessem cegos para o que verdadeiramente importa. Deixar que o coração se apegue ao dinheiro, às influências, ao aplauso, à última comodidade apregoada pelos anúncios, aos caprichos, à abundância de coisas supérfluas, é um grave obstáculo para que o amor de Deus deite raízes no coração. É difícil que uma pessoa dominada pela vontade de ter mais, de dispor sempre do mais cômodo, não caia em outros pecados. Por isso, comenta São João da Cruz,
O Senhor no Evangelho chamou-nos espinhos, para dar a entender que quem os manuseasse com a vontade ficaria ferido de algum pecado. São Paulo ensina que quem coloca seu coração nos bens terrenos, como se fossem bens absolutos, comete uma espécie de idolatria. Esta desordem da alma conduz com frequência à falta de mortificação, à sensualidade, à fadiga ou ao esquecimento dos bens sobrenaturais, pois sempre se cumprem aquelas palavras do Senhor: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Neste tipo de terreno, a semente da graça será indubitavelmente sufocada. Três. A que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e lhe presta atenção, e ela frutifica e produz 100, 60 ou 30 por um. Deus espera que sejamos um terreno que acolha a graça e dê fruto, e produziremos mais e melhores frutos quanto maior for a nossa generosidade com Deus. A única coisa que nos importa, comenta São João Crisóstomo, é não sermos caminho, nem pedregal, nem cardos, mas terra boa, coração, não seja caminho onde o inimigo arrebate, como um pássaro a semente calcada pelos transeuntes, nem pedregal, onde a pouca terra faça germinar imediatamente aquilo que o sol queimará, nem carrascal de paixões humanas e cuidados da vida. Todos os homens podem converter-se em terreno preparado para receber a graça, qualquer que tenha sido a sua vida passada. O Senhor derrama-se na alma na medida em que é bem recebido. Deus concede-nos tantas graças porque tem confiança em cada um de nós. Para Ele, não existem terrenos demasiado duros ou baldios, se está disposto a mudar e a corresponder. Qualquer alma pode converter-se num vegetal, ainda que anteriormente tenha sido um deserto, porque a graça de Deus não falta e os cuidados divinos são maiores que os do lavrador mais experiente. Já que podemos pressupor a graça, o fruto só depende, pois, do homem, que é livre de corresponder ou não. A terra é boa, o semeador, o mesmo e as sementes as mesmas, e, no entanto, como é que uma deu 100, outra 60 e outra 30? Aqui, a diferença depende também daquele que recebe, porque, mesmo onde a terra é boa, há muita diferença entre uma parcela e outra. Podeis ver que a culpa não é do lavrador, nem da semente, mas da terra que a recebe. E não é por causa da natureza, mas de disposição de vontade. Examinemos hoje, na oração, se correspondemos às graças que o Senhor nos vai dando, se aplicamos o exame particular a essas más raízes da alma que impedem o crescimento da boa semente. Se limpamos as ervas daninhas mediante a confissão frequente. Se fomentamos os atos de contrição que preparam tão bem a alma para receber as inspirações de Deus. Não podemos conformar-nos com o que fazemos no nosso serviço a Deus. À semelhança do artista que não fica satisfeito com o quadro ou estátua. Além disso, o Senhor nos dá muito, tem direito à nossa mais plena correspondência. E é preciso caminhar aos seus passos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.